Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém já movidos de amor. Nasceu o vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. Ó, vinde adoremos ao Rei Salvador. Nessa noite de celebração, nós estamos reunidos como Igreja de Cristo, como todos os dias, em todos os instantes, mas em especial, neste dia em que ao redor do mundo, nações, povos, tribos e línguas distintas estão todos prostrados, diante daquele que é o Senhor de toda a glória, diante daquele que é o Criador do universo e que se fez carne para nos redimir do poder do pecado. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós celebramos,
é ao nosso bendito Cristo, Rei e o Senhor, diante de quem nós estamos nessa noite, e louvamos a Deus por cada um dos irmãos que aqui estão, membros da nossa igreja, convidados, e a você que continua celebrando a Deus conosco em casa. Quero convidar a todos a se colocarem de pé. Nós vamos exaltar ao Senhor nesta segunda cantata de Natal que a Igreja Presbiteriana de Tambaú celebra e oferece a Cristo neste ano. Tivemos uma no domingo e outra hoje, e nós queremos consagrar ao Senhor, porque afinal de contas, tudo isso é culto ao nosso Deus. Então, coloque-se diante dele nesta hora, expressando toda a sua gratidão pelo dom da vida e por este presente maravilhoso que o nosso Deus nos deu, o Rei Salvador Cristo Jesus. Ó Pai, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, reunidos como teu povo, aqueles os quais o Senhor amou antes da fundação do mundo, e no tempo o Senhor nos alcançou pelo poder do teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para esta mensagem gloriosa, a mensagem de salvação, de redenção através de Jesus Cristo. Nós estamos, Senhor, reunidos para celebrar o teu plano eterno manifesto no tempo, que transformou as nossas vidas e a vida de milhões de pessoas ao redor deste planeta. Por isso que as nações te adoram, as nações te exaltam, e nós estamos reunidos como Igreja Presbiteriana de Tambaú, mas como igreja militante do Senhor em vários lugares, os nossos irmãos em outros estados e até países que celebram ao Senhor conosco, para reafirmarmos essas verdades. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa gratidão e adoração por Jesus Cristo, o nosso bendito Redentor. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos ler a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 8, nós leremos Lucas 2, leremos dos versos 8 até o versículo de número 20, como habitualmente fazemos. Eu lerei os versos pares, os irmãos, os versos ímpares, trocando, como é feito habitualmente. Nós leremos do verso 8 até o versículo 20. Diz a palavra do nosso Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos ler novamente juntos o verso 14.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos dar a glória a Deus nas maiores alturas nesta hora em que adoramos ao Cristo Rei, bendito Senhor das nações. Louvemos juntos ao nosso Redentor. Aleluia, boa noite a todos, graça e paz do Senhor e um Feliz Natal para você que está aqui com a sua família, você também que nos acompanha. Este é o convite que nos é feito, uma convocação santa, é para celebrarmos ao Deus que se fez homem, que habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele está presente aqui, Ele está presente onde todos vocês estão acompanhando essa transmissão, para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos fazer isso juntos, não é uma apresentação, irmãos, é um louvor com coral junto com a igreja. Então celebre, se alegre e cantemos juntos ao nosso Rei, ao nosso bendito Salvador. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Adore ao Senhor dizendo: Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito,
Ele veio para tornar as nossas trevas em luz, nos resgatou do império delas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que está entre nós para receber a nossa adoração como o único digno. Digno é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinar. Aleluia. Digno é o Senhor Jesus. Oh, Ele é digno de Ele é digno de ter toda honra e poder. Resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre, pra sempre. Cordeiro de Deus, Que venceu a morte pra sempre. reinará. Aleluia. Buscar digno é Cordeiro de Deus, venceu a morte e virá pra sempre. reinará. Aleluia. 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 Amém. Graça e paz a todos uma vez mais. Que noite especial, irmãos. Estamos desfrutando juntos. Estamos chegando ao final deste ano. Estamos na presença do Deus que até aqui tem nos ajudado, tem nos conduzido. E nós louvamos e glorificamos ao nome dEle, porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o nosso Senhor. E como diz o tema desta cantata, Ele é nosso Rei Salvador.
Muitas vezes, em alguns natais, especialmente nesses tempos de bastante divulgação em rede social, páginas diversas, né? E tantos outros perfis que acabam fazendo algumas sátiras, algumas piadas e alguns memes, né, sobre o Natal, do tipo da ceia familiar, a confusão que sempre acontece, as uvas passas que permeiam todos os nossos sabores misturados e assim por diante. Mas este ano eu pude observar que as pessoas, em tendência natural, tentam sempre afastar o tema central do que significa o Natal. É claro que se você perguntar a qualquer criança que está aqui hoje ou que nos acompanha, ela vai dizer sim. Não, o Natal é o natalício, é o nascimento, é a vinda do Deus que se tornou homem, o menino Jesus. E uma dessas postagens eu comecei a observar o teor que elas davam a este significado. Elas tentavam apenas dizer em termos de homenagem. Vamos agradecer a Deus porque Jesus foi maravilhoso. Jesus nos deu o exemplo do que é ser humilde. Porque sim, de fato, sendo Deus de todas as galáxias, Senhor do trono do universo, Ele veio para habitar entre nós e não tinha onde reclinar a cabeça, nascendo em uma manjedoura, fugindo para não ser morto, sendo pobre e humilde. Aquele que tinha tudo ao seu dispor, veio para servir e servir até a morte e morte de cruz. Só que muitas vezes as pessoas focam no exemplo do que Jesus deixou para nós, e não naquilo que de fato Ele realizou por nós e em nosso lugar. Não apenas Ele se tornou um homem para ser elogiado, admirado, seguido. Muito menos Ele é um mártir, alguém que morreu por uma causa, por uma ideologia, ou mesmo por uma fé, por uma crença religiosa. Ele de fato é aquele que é Deus, se tornou Deus homem, e sendo o autor da vida, veio para viver a vida que nós temos aqui, com todo o nosso sofrimento, sendo tentado em todas as coisas, mas sem pecar, foi levado ao madeiro para se tornar maldição por nós. A mensagem do Natal, que não vai até a crucificação, permanece ali naquele presépio, ela de fato não corresponde àquilo que é realmente aponta o significado desta data. Não foi dia 25, muito menos em dezembro. Tudo indica que foi em abril, mas quem é que vai comemorar Natal em abril? Em abril nós já temos uma outra comemoração, lembramos da ressurreição, da Páscoa, da sexta-feira e do domingo das primícias, porque aquele que é o autor da vida teve que morrer como salário do nosso pecado, para que nele não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. E por que nós estamos aqui celebrando o dia 25 de dezembro, algo que nós não sabemos a exatidão de quando aconteceu? É porque o Natal, para nós, é de fato o princípio daquilo que na eternidade foi planejado por Deus. No tempo e no espaço, na história da nossa vida, Cristo nasceu. Ele vive em nós. E nós estamos vivendo nele, por ele e para ele. O Natal tem que chegar e alcançar este propósito. Muito mais do que parar um tempo, reunir a família. E este ano, por mais difícil que tenha sido, reunir aqueles que amamos. Ao observar as postagens nas redes sociais, uma temática se tornou repetida nas legendas das fotos. Este ano, somos só nós 3. Este ano, só nós 4, nós 5, a nossa família nuclear. E aquele dia em que nos encontrávamos para nos abraçar, para virar a noite trocando presentes e brincando juntos, conversando, compartilhando, deu lugar a algo mais sucinto, mais simples, mais reduzido. Mas para nós que carregamos esta mensagem de vivificação do próprio Deus dentro de nós, Natal para nós é todos os dias. É quando Cristo nos lembra que nós pertencemos a Ele e que mais do que isso, pelo fato de Ele ser o nosso Senhor, nós nos tornamos súditos de um reino eterno. E quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, e eu pensava qual texto poderia escolher, dentre tantos outros que nós lembramos sobre as profecias messiânicas,
sobre a promessa do anjo a Maria, sobre o nascimento próximo ali daquele que abriria o caminho para Jesus, o seu primo João Batista, e a profecia que veio do anjo para com Zacarias, o canto de Simeão, o canto de Maria, o canto de Isabel. Há tantas passagens bíblicas que nós poderíamos parar e dizer, tudo isso aqui estava circundando o ápice da história, a dispensação da plenitude dos tempos, a vinda do Deus para se fazer homem como um de nós. Mas é porque nós temos o Antigo Testamento que nós podemos ler todas essas passagens do Novo Testamento, entendendo que elas foram não apenas algo aprontado mediante a dificuldade das pessoas em buscarem e servirem aquele Deus da Bíblia, o Deus dos profetas, o Deus da palavra. É algo que foi prometido desde o princípio, desde Gênesis, no proto-evangelho, quando o primeiro casal cai em pecado e o próprio Deus, missionário que é, anuncia-lhes aquela palavra de salvação, que haveria um descendente, que esse descendente com D maiúsculo, porque divino é, se faria alguém que nascido de mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E dali em diante, irmãos, nós temos esse Deus que fala, não um Deus que é apenas para se contemplar e imaginar, mas é um Deus que fala conosco. Ele falou com o seu povo durante muitos anos da história, apontando diversas profecias para que o povo mantivesse o seu coração alerta e esperançoso da salvação que se achegava. E quando eu escolhi o texto dessa noite, eu escolhi um livro, que é o livro de Cânticos. Não apenas porque estamos em meio a uma cantata de louvor, de canções dirigidas ao nosso Deus, mas é porque o livro dos Salmos, ele nos identifica uns com os outros. É um livro de orações. É um livro em que nós ouvimos sim a promessa, ouvimos a pregação do verbo que se encarnou, ouvimos tudo aquilo que, todos os aspectos dessa tão grande salvação que chega até nós hoje, em 2020, num ano tão atípico e diferente. Nós nos identificamos com esse livro de canções e orações, porque ele testemunha a nossa fé que é comunitária nessa noite. E eu queria convidar você a ler comigo um dos primeiros salmos. Aliás, ao lado do Salmo 1, ele é também considerado o primeiro salmo, a introdução de todo o saltério. É o Salmo de número 2, e nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. Você também que está em casa, pegue a sua Bíblia. Vamos ler este salmo acerca do Rei Salvador, que é Cristo Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O próprio Senhor zomba deles. Na sua ira e a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Portanto, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar uma vez mais ao Senhor? Feche os seus olhos. Vamos pedir que Deus fale conosco na sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, estamos aqui para celebrar ao Senhor, que é o autor da vida e o autor da nossa salvação.
autor e consumador da nossa fé, aquele que se deu para morrer a nossa morte, para que em tua morte tivéssemos vida e vida em abundância, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, vivendo e reinando para todo sempre. Fala conosco na tua palavra. Nós queremos ser renovados nesta noite, com esta firme expectativa do Rei Divinal, que descerá das nuvens para nos resgatar, julgar a terra e reinar por toda a eternidade junto conosco, com a tua igreja. Nós pedimos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Por que, irmãos, que eu me referi a este salmo como sendo um integrante natural da introdução de todos esses 150 salmos? É porque, junto com o primeiro salmo, eles dão o norte, o tema de toda a história da redenção. Se no primeiro salmo nós começamos com uma bem-aventurança, com o mais que felizes e abençoados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não sentam na roda dos escarnecedores, não dão ouvidos às propostas mundanas e filosofias vãs para se interpretar a realidade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite e o faz para a obediência, e é por isso que no último dia eles prevalecerão. É diferente daquele outro tipo de homem, que por ser ímpio, nega a Deus com o seu pensar, o seu falar e o seu agir, na expectativa de ter uma vida reinada por si próprio, dono de si, e sem se submeter ao Senhor que o criou. Mas quando nós continuamos a leitura neste Salmo 2, ele foca agora que esta bem-aventurança, ela alcança todos aqueles que se submetem àquele que viria, nesta época profetizado, um rei que seria o triunfal, o salvador, o vencedor, o invencível Senhor. E ele esmagaria aquela serpente antiga que, a partir dela, uma linhagem se desvinculou daquele de onde elas vieram, da origem da vida, do Deus de paz, de amor, de graça e misericórdia, e tomaram o seu próprio curso da vida, virando-se contra Deus, imaginando encontrar felicidade, bem-aventurança fora dele. É por isso que ao começar com esta bem-aventurança, esta introdução termina com a bem-aventurança. Se você observar o último verso que nós lemos do Salmo 2, o autor diz, olha, você precisa beijar o filho. E aqui um gesto militar da época, quando alguém se submetia, um rei vassalo, se submetia àquele rei soberano, ele beijava às vezes os pés, às vezes a mão, às vezes a face. E aqui ele fala, beijai o filho, o rei, o soberano, para que não se irrite e não morrais no caminho que você deve ir, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Portanto, leamos todos, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando nós vamos para Atos capítulo 4, que é um livro de transição entre esses dois momentos históricos, entre a antiga aliança do Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós somos informados que quem escreveu esse salmo aqui foi Davi. E Davi fala acerca de Jesus. A confirmação apostólica, irmãos, é que este rei, este filho que deve ser beijado, ele é o próprio Cristo, o Messias, que significa o ungido de Deus, o escolhido dentre as nações para reinar sobre elas por toda a eternidade. E quando nós lemos este Salmo 2, nós percebemos que essa antecipação de apontar o caminho que devemos seguir, meditando, nos alegrando e tendo prazer na lei de Deus, só isso não basta. Somente o ter prazer na lei de Deus, o meditar nela, o contemplar do caminho que conduz à verdadeira vida ao Pai, ele deve ser guiado em adoração, em obediência, em submissão àquele que é a própria lei, a própria palavra de Deus que se encarnou. E é isto que o Salmo 2 nos apresenta. Então, por isso que este tema central da história da redenção é a voz de Deus que nos aponta o caminho. E aquele que é o próprio caminho que nos conduz de volta para Deus.
O Salmo 1 apresenta a lei de Deus que é boa, perfeita, agradável, revela a vontade santa do Senhor, para que nós também desfrutemos de felicidade, propósito, sentido de viver, mesmo quando ameaçados, mesmo quando tocados na saúde, nas durezas da vida que enfrentamos nas finanças, na família, nos negócios. Mas ao mesmo tempo em que esta vontade perfeita é revelada para nós, ela também nos revela como um autorretrato a nossa própria incapacidade, indignidade de permanecer neste caminho. E aí vem o Salmo 2, para dizer, olha, há um que guiará com cetro de justiça todos aqueles que nele se refugiam. Por outro lado, irmãos, este segundo Salmo aqui, ele traz para nós uma correção de ritmo deste final de ano. Porque nós todos desfrutamos desse momento de deleite uns com os outros, de culto ao Senhor, de agradecimento a Deus, marcados pela dor. Muitos de nós aqui sentem falta de entes queridos que não estão mais conosco. Muitos de nós imaginavam chegar até este final de ano, tendo cumprido algumas daquelas metas profissionais, relacionais, espirituais. E com tudo o que aconteceu, que pegou todos nós desprevenidos, de forma inesperada e súbita, sonhos foram adiados, formaturas foram canceladas, casamentos sofreram seus abalos pelo convívio muito mais intenso em uma casa, muitas vezes abalada pela dificuldade de manter a renda familiar e todos os aspectos envolvidos quando nós sentimos que, de fato, não temos o controle da nossa vida e da nossa história. Mas eis que 4 vozes se levantam neste salmo para nos lembrar o que é que nós estamos celebrando hoje. Quais são, pastor, as razões do meu louvor a Deus? Se esse culto fosse em fevereiro, eu tinha algumas razões para louvar a Deus, mas agora, o que é que eu posso trazer à memória nesta noite para celebrar o nosso Deus? E aí, irmãos, quando nós identificamos a primeira voz desse salmo, que está nos 3 primeiros versos, nós ouvimos vozes que podem se confundir com a voz do nosso coração. A voz do bramido das nações, daqueles que, seguindo a linhagem de queda, de pecado, de renúncia à palavra de Deus, de rebeldia ao Senhor do universo, murmuram contra o Senhor e tentam anular a sua influência. Por quê? Pergunta o salmista. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs, desprezíveis, sem sentido. Os reis da terra, os poderosos, os influenciadores, aqueles que ditam as leis, que programam o curso, o ritmo, o protocolo, a forma, o conteúdo que nos é divulgado. Os príncipes levantam juntos e conspiram contra o Senhor. Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui está o grito de raiva, de frustração, de todos aqueles que olham para a vida e buscam interpretá-la ao seu próprio modo. Todas as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, olham para a criação, e nós somos privilegiados, estamos do lado do mar, no resplendor de um céu claro, que todas as manhãs anunciam as misericórdias de Deus para conosco. E a majestade, o poder e a própria divindade deste Senhor e do seu ungido se fazem revelar claramente a todos, portanto todos são indesculpáveis.
mas a injustiça do nosso coração, irmãos, quando nós caímos junto com os nossos pais naquele jardim, nos faz olhar para os nossos desafios, para as nossas dificuldades, para os nossos insucessos, para as nossas dores, e apontar para os céus, dizendo: Deus não pode ter deixado com que isso acontecesse. Parece que Ele não tem o controle, o domínio, a majestade e o poder que os céus proclamam, que o mar relembram. Eu quero criar deuses para mim mesmo, e no final serão espelhos da minha própria vontade. E aí nós descobrimos que no nosso murmurar, no nosso lamentar, em querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, nós paramos em uma data como essa e nos perguntamos: qual o sentido? O que é que eu estou comemorando? Um Deus que se faz homem para ser o meu legislador? Para dizer que morreu por mim, pelos meus pecados? Não, nós queremos deuses para nós. Nós queremos reis que governem sobre nós. Há uma outra voz, que está aí nos versos 4 a 6. É quando aquele coração endurecido, arrebentado pelas frustrações de buscar alegria, paz e sentido fora de Deus, elas deixam aquela postura de negação a Deus, buscando outros para adorar, e passam a zombar do próprio Deus. No verso 4, porém, faz-se cumprir aquela palavra de Gálatas, que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isto ele ceifará. O próprio Deus, diz o verso 4, ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui nós temos o próprio Deus, o Pai, que após ouvir a murmuração e os ataques daqueles que negam o seu senhorio e a sua bondade, o seu poder e a sua graça, olham para os céus e dizem: eu não posso crer nesse Deus, eu vou rir desse Deus, Ele não é suficiente para mim, eu cuido da minha vida. E eu acho engraçado aqueles que se dirigem a esse Deus em adoração, perda de tempo. E nós temos visto também em redes sociais, pessoas influentes na mídia, nos programas televisivos, em canais do YouTube, dizendo a plenos pulmões: a cada vez que eu leio a Bíblia, mais ateu eu me torno. E aí nós nos lembramos que todos aqueles que se negam a ouvir o relato da criação sobre Deus, que tampam os ouvidos e o coração à revelação da palavra de Deus, e que negam que esta palavra se encarnou para trazer sobre nós perdão a todos quantos se arrependam, se humilhem e busquem ao Senhor enquanto é tempo, nós lembramos que o próprio Jesus nos disse que essa palavra nos últimos dias viria como coceira nos ouvidos, para que os ouvidos, ouvindo, não pudessem escutar, os olhos vendo claramente as obras contempladas, brilhando à luz daquele que se revela na sua própria criação, não vejam, porque cegados foram para os seus próprios raciocínios. São até capazes de acreditar no Jesus histórico, naquele que deixou um bom exemplo, mas são incapazes e incoerentes ao dizer que podem admirar o seu exemplo, mas jamais seguir as suas palavras. O Senhor ri daqueles que hoje pisam na nossa fé, zombam do Natal, esperando que nada possa acontecer, porque aparentemente esse Deus que permite que uma pandemia alastre-se em escala global, não pode ser um Deus que se preocupe com a minha blasfêmia. No final, quem sabe,
eu rirei de todos aqueles que perderam tanto tempo renunciando a si próprios, tomando a sua cruz e seguindo esse tal Jesus. Esse Deus no final poderá me dar a sua mão. E a mão que Deus lhes dará será a mão pesada daquele que é juiz de toda a terra. A terceira voz, irmãos, encontra-se nos versos 7 a 9. Após a voz das nações, murmurando e zombando contra Deus e seu povo, a voz do próprio Pai anuncia que tudo isso é vão e que Deus, que governa toda a história, levará a termo todas as suas promessas. Mas agora a voz do Filho se levanta. Após a voz do Senhor, vem a voz do seu ungido. E nos versos 7 a 9, este que estava sendo profetizado aqui, o próprio Messias, na pré-encarnação, Jesus, o Filho de Deus, diz: eu proclamarei o decreto do meu Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Este é o meu filho. Algo te lembra no Novo Testamento essa frase? Quando aquele que era verbo, o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus, que desceu, se encarnou, assumiu nossa forma e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é batizado nas águas por aquele que era seu precursor, aquele que veio para apontar o seu caminho, para chamar ao arrependimento, para clamar pela obediência da lei, mas passando a página para o tópico do 2º Salmo, apontando para o caminho, o Messias, aquele que é a verdadeira vida, que nos conduz de volta a Deus. Ele é batizado nas águas. E nesse momento, para cumprir aquilo que sobre ele estava escrito, aquilo que este Salmo antecipou, dos céus se abre uma voz, acompanhada da descida daquele que se manifestara como uma pomba, o Espírito Santo pousado sobre aquele homem, Jesus. E todos ali testemunharam da voz que dizia: este é o meu filho, é nele que eu tenho todo o meu prazer. Lembra de uma segunda ocasião? Passados alguns eventos da vida de Jesus, seu ministério já estava caminhando para o seu ápice, para a sua entrega sacrificial, no monte que depois ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Jesus aparece ao lado de Moisés, que representava a lei de Deus, e ao lado de Elias, que representava o profetismo deste Salmo 2. Um profetismo que permeou todas as páginas da Escritura para apontar para Jesus. E, mais uma vez, irmãos, Pedro, Tiago e João contemplaram ali o céu descer, tocando o chão, como havia feito na encarnação, mas agora para glorificação, dizendo dos céus uma voz que sobrepunha todas as demais, repetindo aquilo que tinha acontecido no batismo: este é o meu filho, e agora a ele dai ouvidos. Jesus deveria ser ouvido mais do que Moisés e mais do que Elias. Aliás, ele é a própria consumação, ele é o próprio entendimento de todas as palavras trazidas nas antigas páginas. Ele estava diante do próprio Deus. Pedro olhava e dizia: vamos ficar aqui. Tiago e João, contemplando aquela beleza inexplicável, imaginam que ali de repente era o fim dos tempos, a glória celeste, a nuvem da presença de Deus, que os israelitas antigos puderam testemunhar na caminhada por 40 anos no deserto, estava diante daquele homem, dizendo: é a ele que vocês devem ouvir. E é este Filho de Deus que se levanta nesta voz do trono da glória, para dizer: eu proclamarei este decreto. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o Pai lhe pede e dá direito ao Filho para que ele escolha o seu presente, ao cumprir a sua missão de vir
viver, crescer, obedecer, morrer para ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Pede-me e eu te darei todas as nações, porque elas te pertencem. E aí, irmãos, nessa voz de vitória, o próprio Filho de Deus, eterno ou eternamente gerado do Pai, se levanta para garantir que cumpriria a sua missão e resgataria não apenas a nação que se chamava pelo seu nome, mas todas as nações da terra. E isso acontece, irmãos, porque Davi não poderia ser este rei que viria para redimir e unificar todas as nações. Mas o filho de Davi, alguém descendente da tribo de Judá, herdaria este trono, esta glória prometida lá em Gênesis, acerca deste grande descendente que viria para triunfar sobre o pecado, como ele o fez, sendo obediente, para triunfar sobre a morte, como ele o fez, ressuscitando ao terceiro dia, e para triunfar sobre Satanás e todos os seus anjos, e toda a sua linhagem, e todos os seus seguidores, como ele garante que o fará. Mas este salmo, que está nos assustando um pouco, nessa mensagem de Natal, começa a abrir um sorriso, de que há um convite aqui para a gente. É porque no encerramento desta profecia, que introduz o livro mais pessoal, com o qual nós mais nos identificamos, e onde buscamos socorro, ajuda, sabedoria, ele termina com uma oportunidade. É a voz do Espírito Santo. Os versos 10 a 9 dizem: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, ainda é tempo. Façam isso e se alegrem nele com tremor, e se submetam ao Rei soberano. Beijai o Filho para que não se irrite. Não o beijo da traição, o beijo da rendição. Não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós chegamos aqui à completude desta mensagem, da qual toda a lei de Deus, toda a profecia de Deus quer nos proclamar. Vinde a mim, deixai o seu mau caminho, ultrapassem o tema da admiração e entrem na temática da rendição. Olhem para dentro de vocês, olhemos para dentro de nós. Que motivos e razões, pergunto novamente, nós temos para celebrar este Deus? É porque este Deus continua falando a nós através do Evangelho. Uma porta ainda está aberta. Uma porta de perdão. Uma porta de propósito. Uma porta de esperança. Do modo como nós vivemos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós planejamos. E talvez o modo automático como temos vivido a vida que chamamos de cristã, pelo fato de cumprirmos agendas, datas, cerimônias. O que Deus está nos chamando, irmãos, a atenção, é de que há um Deus soberano. Não é aquele menininho, ele já cresceu. Não é aquele homem, mestre e sábio, que nos dizia palavras bonitas e admiráveis. É o próprio Rei de todo o universo, que está dizendo: eis que venho em pouco tempo. Ah, pastor, esse pouco tempo foi dito aí por Davi, há quase 3.000 anos atrás, ou mais do que isso. Que pouco tempo é esse? E aí, meus irmãos, eu fico pensando, qual o tempo que nós temos para adorar
e para revelar que o Natal de Cristo ocorreu dentro de nós. Qual o tempo? Nós temos uma linha que nos mostra o limite, até onde pode ir a nossa perversão, o nosso pecado. Nós não temos uma segurança, uma garantia de quantos côvados podemos dar na nossa vida. O que nós temos é um convite do já, uma convocação do hoje, para dizer: vocês precisam beijar o Filho. Derramem-se, larguem suas armas, sua presunção, nossa chama de autossuficiência, nossa confiança nos homens, naquilo que eles, humanamente falando, podem produzir de benfeitoria para nós, por meio da história, da ciência, dos remédios e vacinas. O que é que move o nosso coração, irmãos, para agirmos aqui? Qual a expectativa que nós temos? Quando eu lembro de tudo isso, eu paro para imaginar como que Deus, o Pai, pôde entregar o seu Filho, seu único Filho, quando nós éramos ainda pecadores. Eu estou diferente hoje. Eu posso sentir isso de forma ainda mais radical. Pelo menos imaginar Deus entregando o seu único Filho para morrer por pessoas que o negariam, que zombariam dele, que seguiriam seus próprios cursos, que nas horas difíceis saberia erguer a voz para pedir socorro pelo amor de Deus, que nas horas de prazer e deleite se esqueceriam daquele que lhes deu fôlego de vida e um pulmão capaz de respirar e purificar o ar que Ele nos empresta. E achamos que nós fizemos isso. Foi o meu braço, foi a minha sabedoria. E quando eu me pego recebendo este presente de Deus, de começar a experimentar o que significa ter um único filho, o primeiro filho, fico: Senhor, como é que o Senhor foi capaz de dar o seu único filho por mim? Pequenininho que ele ainda é, sem reconhecer o seu rosto ainda, eu jamais seria capaz de entregar o meu próprio filho para morrer por pessoas que eu saberia que me negariam e que zombariam de mim. Como o Senhor foi capaz de me amar dessa forma? É um amor indescritível o que Deus sente por você. Não há nada comparado ao que Deus Pai tem feito ao longo de todos esses anos de história para mostrar a você que Ele é Pai, que Ele é amigo, que Ele é companheiro, mas que Ele é um rei, que Ele tem poder, que Ele tem um controle sobre o tempo da sua vida, da minha jornada. E como que nós, irmãos, ouvindo ano após ano esta mesma mensagem, somos capazes de olhar para dentro de nós e dizer: eu consigo viver sem Ele. Eu rejeito esse amor que o levou a dar seu próprio filho. Eu quero levar a minha vida da forma como eu imagino que me fará feliz e que abençoará a minha família. Mas o que Deus tem nos ensinado dia após dia, neste ano tão difícil, é que não há propósito, não há sentido na experiência de buscar ter o controle dos nossos dias. Nós que estamos aqui, vocês que estão nos ouvindo, nós não sabemos quando esta voz, a voz do Pai, a voz do Filho e a voz oportuna do Espírito permanecerá abrindo porta para nós. O que nós sabemos
é que esta voz, que tudo que disse cumpriu e tem cumprido até aqui, continuará se cumprindo. E se ele disse que haverá um dia em que não mais celebraremos o Cordeirinho que veio para nos chamar ao arrependimento, nós viremos do céu um leão que, rugindo, tendo vencido a morte, o pecado e Satanás, virá julgar a terra e resgatar aqueles que deram ouvidos à sua voz enquanto aqui estavam. Se a nossa vida não estiver pautada neste firme compromisso, nós não podemos esperar beijar o Filho no seu retorno. A face dele será virada para nós. Mas o convite ainda está aberto. Se você está hoje ouvindo essa mensagem, você jamais poderá dizer que foi pego de surpresa. A mensagem do Natal é que você precisa nascer. Eu preciso confirmar este novo nascimento de Cristo no meu coração. E isto fará toda a diferença. Não, nós não estaremos vacinados contra as provações. Ao fazer isso, nós não estamos imunes aos ataques, às zombarias. Pelo contrário. É certo que virão aflições. Mas é olhar para dentro de nós, irmãos, ver o nosso pecado e abrir, escancarar os ouvidos do nosso coração para receber esta palavra de tão grande salvação. Porque bem-aventurados são aqueles que não somente contemplam a lei, amam e têm prazer e até chegam a meditar nela dia e noite. Bem-aventurados são aqueles que, ouvindo a voz do Verbo que se fez carne e glorioso e ressurreto está e voltará, submete a sua vida ao trono deste Rei Salvador. Quando isso acontecer, nós estaremos prontos para ouvir a convocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para estarmos reunidos por toda a eternidade, sem pecado, sem condenação. Mas se nós continuarmos endurecidos, negando a voz do Pai, desprezando a voz do Filho, tapando os ouvidos à voz do Espírito Santo, nós não teremos quem possa nos defender quando este Filho, quando este ungido, quando este Senhor vier nos resgatar. Natal é beijar o Filho, é se arrepender, é se submeter, é servir ao Senhor, é encher o coração de gratidão, porque mesmo servos insubmissos como somos em vários momentos da nossa vida, continuamos ouvindo a voz da oportunidade, batendo ao nosso coração dizendo: volte, renasça, se arrependa, se humilhe, desarme-se. Mas eu não tenho todas as dúvidas respondidas. Mas eu tenho algo dentro de mim que me impõe um ritmo de vida, crenças que entram em choque com a palavra de Deus. O que é que eu faço? É o Espírito Santo, o mesmo que chama aquele que santifica. Meus irmãos, se nós partirmos daqui hoje, nós já estamos fazendo planos para o culto de Ano Novo. Mas se Jesus nos chamar hoje, mesmo que ainda não seja aquele evento dos céus vindo para nos buscar, seja individualmente, como aconteceu com vários de nós, conhecidos nossos, várias pessoas que convivem conosco e que hoje já estão com o Pai, nós precisamos atender a esta voz já, porque atendendo a esta voz, jamais seremos confundidos. O mundo pode cair ao nosso redor, mas o Senhor que rege o mundo e o segura, estará nos sustentando junto dele.
Isso é o que importa. Nós vamos cantar ao nosso Deus nessa noite. Cante nessa perspectiva de que este Deus não é aquele menininho frágil que a gente passa e admira a bondade, o exemplo e o amor. Este Deus é um leão rugindo, o rei de toda a terra, a quem devemos obediência antes que para nós seja tarde demais. Vamos ficar de pé e vamos celebrar ao nosso Deus, ao nosso Cristo, ao nosso Senhor e Rei. Vamos fazer com que este louvor, esta canção que agora entoaremos, seja o nosso beijo na face do Cristo. Não o beijo do engano, não o beijo do desperdício de tempo, de fingir alguma coisa para alguém. Seja o beijo do compromisso, de atrelar a nossa história, irmãos, de uma vez por todas, ao Cristo que venceu, ao Deus inigualável. Ele está presente aqui. Beije-o, adore-o, e que o Natal de Cristo resplandeça em nosso dia, desde agora e para todo sempre.
Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, e nos campos aguardar seu rebanho afinal. Suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu. Muitas noites ainda em urgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo. Vamos ficar de pé, irmãos? Tal estrela apareceu, cante, e os magos guiou pela estrada Belém, rumo certos conduz, e chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor, os joelhos dobraram naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso e mirra ao prêmio entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E com eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou. Adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Celebre! Natal, Natal, é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Celebremos com uma noite de paz, um Feliz Natal, sem abraços, mas com alegria. A uma só voz, cantando todos juntos. Noite.